Olá, boa noite. Estamos na terça-feira, 11 de maio, até encontrar com o SBT Brasil os principais assuntos de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos aos destaques de hoje. Protesto de mulheres contra feminicídio termina em violência na delegacia de Paraty. Policial civil disparou tiro de fuzil para dispersar o movimento. Ônibus de turismo é sequestrado em Saquarema. Passageiros tiveram pertences levados por criminosos. Polícia Civil faz mais uma operação contra a milícia no Rio. Dessa vez, o alvo foi um grupo paramilitar que atua na zona norte da cidade e na Baixada Fluminense. Veja também, por falta de verbas, Universidade Federal do Rio corre risco de fechar as portas. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Bem, abrimos a edição de hoje falando de mais uma operação da Polícia Civil contra a milícia no Rio de Janeiro. Desta vez, o alvo foi um grupo paramilitar que age na região de Del Castilho, na Zona Norte, e também na Baixada Fluminense. Os criminosos são acusados de extorsão, exploração de serviços ilegais e homicídios. O Jackson Silva tem os detalhes para a gente. 150 policiais civis foram mobilizados para a operação de combate aos grupos paramilitares. A operação foi para cumprir 4 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão contra a milícia. Os agentes entraram na favela Fernando Cardim, em Del Castilho, na zona norte do Rio. A operação aconteceu após a morte de Guilherme Bahia dos Santos. Ele foi assassinado em janeiro do ano passado. Durante as investigações, a polícia descobriu que Guilherme foi vítima da milícia. Segundo a polícia, Guilherme também fazia parte dos grupos paramilitares e foi executado após um racha com a quadrilha. O homicídio que deu origem à investigação teve como causa um racha da própria milícia, né, dentro do próprio grupo, onde o Guilherme, que foi vítima, pretendia executar o Rodrigo e o Rafael, que são 2 irmãos integrantes desse grupo, mas o Rafael e o Rodrigo, né, que tem os vulgos de rato e bruxo, se anteciparam, vitimaram o Guilherme fatalmente e conseguimos, através dessa investigação de homicídio, angariar provas para a conclusão do inquérito de organização criminosa. A comunidade de Del Castilho é dominada pela milícia e controlada por Marcos Antônio Figueiredo Martins, mais conhecido como Marquinho Catiri. Ele foi preso em 2018 no Shopping Nova América, em Del Castilho. Na ocasião, ele estava acompanhado de 3 PMs, 2 deles na ativa e um ex-militar do Exército. Em uma semana, Marquinho Catiri foi solto. A decisão foi tomada pelo desembargador Ciro Darlan. Pelo menos 6 pessoas foram presas na operação desta terça-feira. 4 deles estão no mandado de prisão e os outros foram capturados em flagrante. Armas foram apreendidas. Material todo esse que será levado à análise pela perícia e que será insumo para novas investigações e identificação de comparsas desses criminosos. É a luta incessante para combater esses grupos paramilitares que já dominaram uma boa parte do nosso território. O Rio de Janeiro ele é assim, né? Ele é loteado para o tráfico e para a milícia. E dentro desses grupos já estão surgindo outros grupos, né? A gente não sabe até onde vai esse crime, a criminalidade tomando conta dos nossos espaços, né? E olha, 5 pessoas foram presas durante uma operação do Ministério Público Estadual contra integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em Barra Mansa. Esse grupo também é acusado pela prática de lavagem de dinheiro. Cerca de 50 quilos de cocaína foram apreendidos. Apontado pelas investigações como chefe do esquema, Robson Tertuliano da Silva segue foragido, assim como a companheira dele, Andressa Rocha Souza da Cruz e Crisóstomos Ferreira. Essa ação também contou com a participação da Promotoria de Justiça de Investigação Penal lá da cidade de Barra Mansa e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência da Delegacia da cidade. Tá aí, então, é o combate ao crime, meu amigo, que já, como eu disse anteriormente, dominou vários territórios do nosso estado, não só do município do Rio de Janeiro e da Baixada, mas várias partes do estado. Olha essa notícia, uma mulher
foi morta com um tiro quando estava a caminho da igreja. Isso aconteceu em São Gonçalo. Esse disparo teria vindo da arma de um traficante. Veja só. Janaína Pérez, de 39 anos, chegou a ser levada para o Hospital Alberto Torres, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Ela estava na garupa da moto do filho no domingo de Dia das Mães, quando foi atingida com um tiro na cabeça. Ele relatou que conversava com a mãe quando ouviu o som dos disparos. Chegou a alertar Janaína, mas apenas sentiu ela caindo no chão. Policiais que atenderam a ocorrência relataram que Janaína teria sido atingida por traficantes. É o direito de ir e vir das pessoas que não existe. Não existe porque a violência toma conta. A gente não tem segurança nas regiões mais afastadas dos grandes centros, né? Você tem ali, você chega no Rio de Janeiro, cartão postal, tem não sei o que lá presente, não sei aonde, não sei o que lá presente lá na outra ponta, mas o morador, principalmente das comunidades, não tem segurança alguma. Nossa primeira parada é onde? Volta Redonda, gente, isso aí é Cidade do Aço, lá no sul fluminense. Alô você, morador de Volta Redonda, obrigado pela audiência. Seguimos já já. Vamos falar agora da novidade que acabou de chegar em nosso estado. Por aqui a gente sabe que a Blue TV tem um equipamento de qualidade. Olha o equipamento aqui do meu lado. E com a vantagem, gente, de que é vendido e não alugado. Assim, você não tem nenhuma fidelidade, podendo ir e voltar quando quiser. Além disso, como o aparelho vai ser seu, você utiliza como conversor digital e ainda com um pendrive. Você pode gravar, inclusive, seus programas favoritos para assistir depois. Olha que bacana. E ainda pode ver fotos e vídeos. A Blue TV, gente, chegou para ficar com você. Garanta já o seu equipamento e a sua assinatura. É só ligar no 0800 002 6080 ou acessar o site bluetv.com.br. E quer mais uma coisa boa? Ligando até o final do programa aqui do SBT Cidade ou assinando pelo site, a instalação é gratuita. Corre lá, não perca essa, hein? Vamos de notícia. O Ministério Público e a Defensoria se reuniram com testemunhas e com as famílias das pessoas que morreram durante a operação no Jacarezinho. Sobreviventes afirmam que foram obrigados a carregar os corpos pela comunidade. Põe no ar. O encontro foi a portas fechadas. Parentes de 3 mortos na operação estiveram na sede da Defensoria Pública do Rio para receber assistência jurídica. O Ministério Público Estadual também se colocou à disposição para ouvir as famílias, além da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, que estão dando apoio às famílias. 28 pessoas, incluindo um policial, morreram na operação realizada pela Polícia Civil para desarticular uma quadrilha que aliciava menores para o tráfico de drogas na favela do Jacarezinho, na zona norte da capital, na última quinta-feira. De acordo com o relatório da Polícia Civil, 25 mortos tinham antecedentes criminais e outros 2, incluindo um menor de idade, tiveram um envolvimento com o crime organizado confirmado pelas famílias. Ainda segundo o documento, a polícia atribui o avanço do crime organizado à decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir operações no estado do Rio durante a pandemia de Covid-19. 200 policiais participaram da operação, mas apenas 26 armas foram apreendidas para perícia. Segundo a Polícia Civil, foi recolhido o armamento somente dos agentes diretamente envolvidos em confrontos que resultaram em morte. Nesta segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que notificou o Hospital Souza Guiar, no centro do Rio, para onde foram levados alguns dos baleados na operação. O objetivo é esclarecer o que aconteceu depois que essas pessoas chegaram à unidade. A OAB já sabe que pelo menos 20 pessoas já chegaram mortas ao hospital, o que caracteriza a fraude processual e que a cena do crime foi desfeita. A Ordem dos Advogados ainda quer apurar a denúncia de que sobreviventes da ação foram obrigados a carregar os corpos dos mortos dentro da comunidade. Algumas tiveram que arrastar esses corpos por escadas, né? Inclusive, quem foi no local depois viu essa marca de sangue sendo arrastado por escadas, pelo chão do local e tudo mais, que caracteriza também aí, já que a pessoa estava morta, o desfazimento de cena de crime sem ter sido feito de maneira devida o laudo. Porque se foi algo totalmente dentro da legalidade, era totalmente possível também ser feita a perícia de local, inclusive para poder garantir a lisura, né?
do que houve, né, e poder respaldar a versão da polícia. Também nesta segunda-feira, a Associação Brasileira de Imprensa decidiu, junto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos e mais 55 entidades, dar entrada a uma notícia-crime no Superior Tribunal de Justiça para responsabilizar o governador Cláudio Castro pelas mortes na favela do Jacarezinho. Tudo indica, né, segundo testemunhas e alguns fatores, que existiram, né, além da troca de tiro, que pode sim ter existido o que se chama de auto de resistência, né, ou morte em decorrente de intervenção policial, né, um policial em legítima defesa tem atirado, né, para salvar sua vida ou de outra pessoa. Para além disso, acredita-se que teve realmente isso, mas existiram também execuções sumárias. E agora a gente tem uma matéria aqui para você com um resumo em números do que foi a operação lá no Jacarezinho, segundo o relatório divulgado ontem pela Polícia Civil. Vamos ver. De acordo com o relatório final da operação enviado pela Polícia Civil, foram 27 civis mortos, sendo que apenas 4 deles eram alvos da operação. Rômulo Oliveira Lúcio, o Romulunzin, Isaac Pinheiro de Oliveira, conhecido como Perturbado, Richard Gabriel da Silva Ferreira, o Caco da Vasco e Maurício Ferreira da Silva, o Magneto. Dos 27, 12 tinham passagens pela polícia por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Outros 12 por crimes variados, como furto, roubo, porte ilegal de arma, ameaça e lesão corporal. Entre eles está Marlon Santana de Araújo, que tinha passagens por posse de drogas para uso pessoal. A mãe dele é a que aparece nas imagens gravadas na última sexta-feira em um protesto realizado por moradores do Jacarezinho. Meu filho foi vítima, eles entraram pra matar. O menino ia se entregar, tá? Eles vieram pra matar. Um dos mortos tinha anotação por desacato. Os 2 que não tinham passagens pela polícia são Caio da Silva Figueiredo, de 16 anos, e Natan Oliveira de Almeida, de 21. Segundo a corporação, depoimento de parentes confirmam o envolvimento deles com o tráfico de drogas. Ainda segundo o relatório, as mortes aconteceram em pelo menos 10 pontos da favela, 8 delas dentro de 5 casas de moradores. Foram 200 policiais envolvidos. Deles, 26 armas serão periciadas, 24 fuzis e 2 pistolas. Com os suspeitos, foram apreendidas 24 armas, 16 pistolas, 5 fuzis, uma submetralhadora, 12 granadas e 2 escopetas calibre 12. Ninguém aqui está escolhendo o lado A, lado B. A gente está na defesa dos direitos, daquilo que é lei, né? Daquilo que é lei. Eu já disse, vou reafirmar, não tenho pena de bandido morto, porque na hora que esses caras vão lá apontar o fuzil, a arma, seja qual for a arma na cara de um cidadão de bem, ele tira a vida desse cidadão sem olhar a quem, meu amigo, sem ter pena de ninguém. Então a gente não tem que ter pena de bandido, eu não tenho. Agora, o que tem que se discutir é o que vale na lei, né? E outra situação, é a vida, é a segurança das pessoas de bem dentro da comunidade nessa troca de tiro toda, né? Nessa guerra que se transforma uma operação policial dentro da comunidade. A polícia tem que levar paz e não mais violência. E claro, que aqui entra a minha defesa do policial que estava lá na linha de frente, né? Porque quando a gente critica uma operação, quando eu critico quem coordenou essa operação, porque o policial, ele está lá para cumprir ordens. E ele, na linha de frente, obviamente não vai levar tiro e distribuir bombom e bolinho de pote para bandido. Não dá, né? E agora tem a sua participação aqui, o Repórter Cidadão. É isso aí, vamos a ele, roda a vinheta. E o pessoal aqui me pilha em relação ao número que está aqui embaixo, né? Você escolhe aí se é o 249-8855-0777 ou o 249, né? Na hora de salvar o número, dá na mesma. A gente fala assim junto já para te facilitar. E esse é o Zap da Notícia, é para você mandar, para você participar. Envie seu vídeo aí, tem algum problema no bairro, na sua cidade? É só gravar, de preferência com o celular deitado, tá certo? De preferência também vídeos, ok? Evite fotos, mande vídeo, narra o que está acontecendo, a gente vai mostrar. E a participação de hoje vem dos moradores do bairro Paraty, que fica lá em Araruama, não é na cidade de Paraty, gente. É o bairro Paraty, em Araruama. As queixas lá são quanto ao estado de conservação das vias do bairro, principalmente da rua Juruá. Vai vendo só, gente, olha que situação. Na altura do número 100, o mato está alto, avançando para dentro da rua
E também tem o problema da lama, né, da chuva, né? É ali com muitos buracos, a rua não é pavimentada e sempre que chove a água fica acumulada no meio da via, gerando esses bolsões que vocês estão vendo aí, né? Estamos falando de região dos lagos, mas não significa que as ruas, né, Prefeitura de Araruama, tenham que ficar com verdadeiras lagoas, né? Os lagos, eles são os naturais que existem lá, são belíssimos, inclusive a Lagoa de Araruama, mas as ruas não, elas não podem ter esses lagos todos aí, porque a população precisa ter direito de ir e vir, né, garantido, ter uma qualidade aí nas vias, porque não é possível, pagam impostos, quem paga imposto quer algo em troca. O que é algo em troca para os moradores do bairro Paraty? É ter o mínimo de infraestrutura, né, ter uma rua decente para passar. Pelo amor de Deus, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Araruama, mas até o fechamento dessa edição não nos respondeu aí ao questionamento. Então fica aí, bairro Paraty, abandonado lá em Araruama. Mande seu vídeo. Nossa parada agora aonde? Qual cidade? Ah, região serrana do Rio de Janeiro, isso aí, gente. Nova Friburgo, minha terrinha. Seguimos já já. Para você que precisa usar fralda, tem aquela boa notícia. As fraldas Bem-Estar que estão aqui, ó, comigo, com tecnologia japonesa, que proporciona qualidade superior. Gente, Bem-Estar tem núcleo duplo de absorção, exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem fechamento ajustável com elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento. Como ajusta no corpo, fica mais discreto e ninguém percebe que você está usando fralda. E para complementar, a linha Bem-Estar tem aqui, ó, a toalha Bem-Estar, gente, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias, além de aloe vera, proporcionando limpeza, sem abrir mão dos cuidados com a sua pele. E a super oferta, olha aí, fralda para os adultos Bem-Estar, econômica, pacotão, gente, é esse pacotão aqui, ó, isso mesmo, de R$ 32,90 por R$ 29,99 e você ainda vai ganhar uma toalhinha Bem-Estar. É imperdível essa oferta, tá? E você vai encontrar essa promoção na região sul fluminense, em todas as redes Drogatur. Isso aí, quem está na região serrana, nas drogarias Medical Pharma. E na região dos lagos, é só ir na Líder Pharma. Fraldas para os adultos Bem-Estar. Sinta-se bem com Bem-Estar. E a gente vem para essa notícia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro corre o risco de fechar por falta de verbas. Um artigo feito pelo Centro Acadêmico, publicado no jornal O Globo, faz um alerta para as autoridades. A reportagem é do Fabiano Martinez. Põe no ar. A maior universidade federal do país, com 65 mil estudantes e 4 mil professores, a UFRJ corre o risco de fechar as portas. O alerta foi feito pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade, que iniciou uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção para o problema. As postagens citam um artigo escrito pela reitora Denise Pires de Carvalho e pelo vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Frederico Leão Rocha, com o título Universidade Fica Inviável. O texto denuncia a situação orçamentária da instituição e diz: a UFRJ fechará suas portas por incapacidade de pagamento de contas de segurança, limpeza, eletricidade e água. O governo optou pelos cortes e não pela preservação dessas instituições. O pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ, Eduardo Raupp, afirma que a universidade só tem como manter as atividades por apenas 3 meses. Há riscos, claro, porque nós temos contratos que nós não temos orçamento para cobrir até o final do ano. Então, não haverá um fechamento da UFRJ, mas há uma ameaça a determinados serviços, ao funcionamento de algumas instalações. No fim de abril, o governo federal bloqueou 41 milhões de reais do orçamento discricionário da UFRJ, verba que é destinada para o custeio de funcionamento, como contas de água, luz, limpeza, segurança, entre outros. E também para investimento na estrutura física da universidade. Na prática, a UFRJ pode contar apenas com a metade do orçamento previsto para 2021, o que, segundo os reitores, pode afetar vários serviços e também paralisar as atividades acadêmicas. Entre elas, a pesquisa de 2 vacinas nacionais contra a Covid-19, que estão em fase de testes pré-clínicos nos laboratórios da universidade. Muito bem, a gente vai o quê? A outras notícias pelo estado? Vamos ao giro? Põe no ar a vinheta.
4 bandidos sequestraram um ônibus de turismo que havia saído de Cabo Frio com destino a São Paulo. O crime aconteceu na rodovia Amaral Peixoto, na altura de Saquarema. Os passageiros tiveram os pertences levados pelo grupo, que usava roupas similares às da Polícia Civil. Ninguém foi preso. Em Japeri, na Baixada Fluminense, um professor foi morto a tiros dentro da escola onde era dono e diretor. Robson da Silva Gomes, de 67 anos, morreu na hora. Segundo testemunhas, os disparos partiram de 2 homens que chegaram de moto ao local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Um agente da Polícia Civil disparou um tiro de fuzil durante uma manifestação de mulheres contra o feminicídio em Paraty. Aproximadamente 50 pessoas protestavam em frente à delegacia da cidade quando o agente armado saiu e efetuou o disparo. O homem também arrancou cartazes colados na fachada da unidade. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido. O ato contrário à violência contra a mulher também passou pela Câmara Municipal, onde pediu a criação do Observatório do Feminicídio em Paraty. Em nota, a Polícia Civil disse que instaurou um procedimento interno para apurar os fatos e a conduta do policial. Disse também que uma reunião com a liderança do movimento de mulheres foi agendada. Morreu neste domingo o jovem que se feriu gravemente após a explosão de um barco no cais de Arraial do Cabo no final do mês passado. João Paulo estava internado no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, desde o dia 27 de abril. Uma outra vítima continua internada. Giro de notícias, giro de abraços para fechar aqui o Jornal Muito Bem. João Carlos, alô, lá de Paraíba do Sul. Obrigado, João Carlos. Zé Paulo, Maria José de Petrópolis, onde também estão ligados o Luizinho, o Zezinho e o Augusto. Galera de Petrópolis em peso com a gente. Adriana do João Bedim, lá em Itaperuna. Alô, Jaqueline Moreno, de Japuíba, Cachoeiras de Macacu. Abração, tem a Regina de Vassouras. Ai, gente, antes de fechar aqui, hoje tem Libertadores na tela do SBT às 9h15 da noite, com o Flamengo em campo, tá certo? Vem aí o SBT Brasil, obrigado pela audiência. Até amanhã, cuidem-se.